Cumprimento meus queridos amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a santa e gloriosa paz de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã gravar um vídeo polêmico, difícil de se entender, mas preciso explicar essas coisas aos meus amados irmãos e àqueles que nos acompanham. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, para nós aprendermos coisas maravilhosas que são até hoje difíceis de se encontrar alguém para explicar. Ouvi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou e por 1000 anos lançou no abismo, ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até os 1000 anos se acabarem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e nem nas suas mãos. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Amém? Meus queridos, amados irmãos, eu disse que o texto é um texto difícil. Se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não temos como aprendermos ou explicarmos as coisas que estão escritas no Apocalipse. Os irmãos às vezes tentam, mas não conseguem, porque às vezes é necessário muita atenção para nós não deixar nada para trás. Primeira coisa que vocês aprendam, que tem irmãos que pregam que Satanás está morto, está preso, e não é verdade. Satanás está solto. Ele só vai ser preso e amarrado quando Jesus se manifestar para governar o mundo. O mundo hoje não é ainda governado por Cristo, não. O governo de Cristo ainda não é manifesto, não. O mundo hoje jaz no maligno. O mundo hoje tem mais advogado de Satanás do que vocês imaginam. Até crente hoje, sem sabedoria, advoga a causa para Satanás. Mas eu quero falar para vocês que é necessário que vocês aprendam que quem faz todas as maldades sobre a terra, usando os homens para destruição, é ele, está solto. O mesmo espírito que matou Judas enforcado, continua enforcando pessoas nos dias de hoje. Eles estão soltos. Agora, quando chegar o tempo que Jesus se manifestar, levar a sua noiva e governar o mundo por 1000 anos, é 1000 anos. Tem irmãos que dizem que não é literalmente os 1000 anos, mas é 1000 anos. Se acabam os 1000 anos e vai haver outro período que ele volta para enganar as nações. Hoje, o que as nações estão fazendo, o quê? Guerras, é guerra de homens lutando nações contra nações, é guerras espirituais. Eu sou um pastor que falo isso para os meus irmãos. Eu sou um soldado de Jesus Cristo para guerrear e guerreiro contra aquilo que às vezes os irmãos acham que estão corretos, porque acreditam daquela forma. Ser crente já é um grande problema para lutar contra Satanás. Já é um grande problema. E ser crente e contra as ideias
95% dos que são crentes. Aí você veja que o maior problema eu tenho hoje que enfrentar. Por que, meus queridos amados irmãos? Porque 95% dos pastores hoje desviaram-se da verdade. 5% lutando para ver se não cai. Desses 5% eu sou um deles, lutando para ver se consigo trazer os meus irmãos, principalmente os das Assembleias de Deus, que eu sou assembleano, a conhecer a verdade, para não advogarem causa para Satanás. Meus queridos amados irmãos, quem engana as nações é um espírito, que tem muitos irmãos que dizem que Satanás não tem poder para saber o que você pensa. Quem fala essas coisas não sabe quem é Satanás. Nós temos um homem interior. O homem interior, ele tem acesso a influenciar pensamentos. É o homem interior. O homem interior procede, os seus pensamentos estão lá no coração dele. Lá está guardado o homem interior. Jesus tem acesso aos meus pensamentos e me influencia as coisas boas. Quando eu dou ouvidos às mensagens de Jesus, eu vou aprender coisas boas e vou saindo das dificuldades, porque eu vou aprendendo coisas boas. Mas quando meu coração não tem nenhuma preocupação em receber da parte de Deus as coisas boas, meu coração é só males, mal sobre mal, porque ele tem acesso aos meus pensamentos, me influencia. Quem fala essas coisas não sabe quem é o inimigo que nós estamos lutando contra ele, não. Eu falo isso para os meus irmãos, porque eu passei por experiência. Eu estou debaixo do pé de acácia, pensando em fazer jogo da loto, porque eu queria ficar rico para criar uma religião, e Satã chegou e me deu as 5 dezenas da loto. Eu estava só pensando, não estava conversando com ninguém. Ele sabia que eu estava pensando, chegou e me deu as 5 dezenas. E eu fui para a casa lotérica para fazer o jogo. Quando eu estava fazendo o jogo, risquei as 3 primeiras dezenas, não aconteceu nada. Quando fui riscando a quarta, era 53, Jesus me mandou jogar 54. Não impediu que eu fosse lá fazer o jogo, não. Só botou as dezenas. Fui jogar 57, ele mandou jogar 56. Acertei 3. Fiquei pobre do mesmo jeito e não criei religião. Jesus tinha negócio comigo, para mim não professar religião. Meus queridos amados, até nisso os crentes erram. Nós não devemos professar religião, porque as religiões é onde ele está hoje dominando. Nós devemos professar a nossa fé em Cristo e defender a causa do seu santo evangelho. Essa é a nossa missão. Agora, olha ele enganando as nações, até nos dias de hoje, até chegar o milênio, até chegar o arrebatamento da igreja, ele vai enganar. E se Jesus não voltar logo, as coisas pioram a cada dia. Se Jesus não volta logo, as coisas se complicam cada vez mais. Agora, falei isso para os meus irmãos, para vocês aprenderem, que tem irmãos que pregam que ele está preso. Ele não está preso, ele é impedido de fazer o que quer, porque ele tem poder, mas não é poder. Por isso que João escreve que o que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Mas que ele tem poder, ele tem. Deus até hoje não tira, porque é para fazer com que a sua palavra se cumpra. Se Deus tirasse o poder de Satanás, ele não enganava ninguém. Ele só engana porque tem poder. Os irmãos faltam sabedoria para falar dessas coisas. Agora, veja bem, versículo 4. Vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Quantas reuniões não fizeram para tirar da terra aqueles que professam a fé no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mataram muitos irmãos. E quem é que faz isso? Senão Satanás. E fez isso quando? Antes de Jesus vir? Ou foi agora, depois Jesus levantou aos céus e já está fazendo quase 2000 anos? É agora, irmãos. Nós não podemos negar que ele tem poder para fazer com que as nações julguem aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador e condenem a eles a morte, como Jesus foi condenado. A respeito dos sinais, tem irmãos que dizem que não vale nada. Você pode usar o chip antes de qualquer fazer. O chip não tem nada a ver. Tem irmãos que dizem que o chip não vale nada. Mas está aqui a Bíblia dizendo que é os que não têm o nome escrito no livro da vida. Para quem não tem o nome escrito no livro da vida, meus amados irmãos, pode usar, não vale nada. Mas para você que é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, não
use não, irmãos. Não use não, o sinal é perigoso. É um chip. Um chip que sabe a sua vida todinha. Pega seu CPF, sabe? Eu passo meu CPF para as pessoas, eles sabem os meus dados, conhece, sabe a minha vida, ao qual dos negócios que eu vi. Agora você pega um chip para alguém dominar a sua mente, dominar todo o seu entendimento. Você dizer que não, isso não é nada, é falta de sabedoria. Versículo 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Até isso os irmãos caem do laço. Tem irmãos dizendo que você tem 3 tipos de... Você morre 3 vezes, tem 3 tipos de morte. Eu não queria ser salvo, irmão. Ainda leva os outros. É a segunda morte, não é 3 mortes não. Nós temos uma para viver aqui na terra. As ordenanças em Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vem depois disso o juízo. Amém? Vem depois disso o juízo. Se é salvo, só morre uma vez. Se não é salvo, vai morrer a segunda. Agora, preste atenção. Ele diz que nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Como é que a Bíblia diz que eu vou reinar com Cristo 1000 anos e não é literalmente o versículo? Meus irmãos, tomem cuidado com o que ensinam, irmãos. Vocês estão pregando a palavra de Deus para o mundo assistir, para o mundo ouvir, para nós aprendermos. Você está na internet, você está na televisão para ensinar, para instruir as pessoas no caminho da vida. E se eu ensinar errado, eles estão perdidos. Meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós aprendemos, eu sempre falo isso para os meus irmãos, aprender a Bíblia é com o Espírito Santo. Se eu pregar uma mensagem instruído pelo Espírito Santo, eu não erro. Quando eu erro, já sei que não foi o Espírito Santo que me ensinou. Não tem como errar. Eu estou falando para vocês, às vezes, pela minha idade, o meu recurso que eu tenho hoje para pregar a palavra de Deus é a memória que Deus me deu, a inteligência espiritual. Eu não uso outro recurso. Você não vê eu com um caderninho anotando mensagem, não. É a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus. E às vezes hoje, pela idade, às vezes eu cito um versículo que não está naquele lugar. Mas os irmãos podem procurar mais por perto ali que vocês encontram. Nós temos dificuldades hoje, porque não tem homens preparados para instruir os irmãos na palavra de Deus. Queridos, guarde este ensinamento. Lembre-se que o inimigo é quem engana as pessoas. As religiões religiões sobre religiões, e quem está por trás de tudo isso aí. Quando você sair dessa tal dificuldade chamada religião, aprender a professar a tua fé no nome de Jesus Cristo, tu serás um desses que estão no versículo 6, bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles que não têm poder sobre eles a segunda morte, e reinarão com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo, essa é a nossa esperança. Mas é necessário que vocês aprendam que a palavra de Deus é para se cumprir na minha vida e na sua. Não é para nós viver de ilusão, pregando uma coisa que a Bíblia não afirma. Queridos, eu estou encerrando. Que o Deus de Israel nos abençoe e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.